Quando a gente encarna na matéria, um dos aspectos mais fundamentais em torno disso é que a gente fica ignorante de nós mesmos, né? A gente passa a desconhecer a nossa própria natureza real de ser, né? E isso acaba desenrolando um drama, no sentido assim, de história, de uma narrativa, tão grande que às vezes a gente não tem ideia, né, de tudo que isso envolve. E quando a gente encarna em determinado local, ignorante de nós mesmos, a gente passa a absorver para nós mesmos uma série de valores, uma forma de pensar, uma forma de enxergar o mundo, uma forma de se relacionarmos com nós mesmos, se relacionarmos com a vida, com os outros, com os animais, a forma como a gente enxerga os animais e tudo mais, né? E cada uma dessas questões são coisas que a gente aprende de acordo com a nossa cultura. E aí vai ter as mais diversas culturas na face desse planeta e de outros planetas, né, que seja. E às vezes o certo de uma cultura é errado de outra cultura. Às vezes o que é bom para uma cultura é ruim para outra. Às vezes uma cultura vai falar assim, siga nessa direção, a outra vai falar assim, siga totalmente oposta. E assim vai, né? E cada uma dessa, vou chamar assim, né, de programação cultural que vai ser colocada em nós, vai também criar em nós mesmos muitos desejos, né? Esses desejos também estão ligados muito com as nossas buscas, com o que a gente tem de valor, com o que vai motivar a gente e tudo mais. E não importa o que a gente deseja, né? Sempre pensando assim, nossa, quando eu tiver tal coisa, quando eu conseguir tal coisa, quando eu estiver em tal lugar, nossa, aí eu vou ser muito feliz, né? E aí a gente passa a desejar muito algo. E aí às vezes esse desejo cresce, 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 e o tempo vai passando, aquilo não acontece, o desejo vai crescendo, 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 o tempo vai passando, aquilo não acontece, e a gente passa a sentir muita ansiedade, a gente é jogado para o futuro, aquela preocupação, aquela agonia daquilo que nunca acontece. Se a gente deseja muito algo e a gente é contrariado em nosso desejo, a gente passa a sentir muita frustração, a gente passa a sentir muita raiva, a gente passa a sentir aquela cólera assim. Se a gente deseja muito algo e uma outra pessoa consegue aquilo que a gente estava desejando, então a gente passa a sentir inveja daquela pessoa, né? E se a gente deseja muito algo e a gente consegue aquilo que a gente estava desejando, então a gente passa a sentir muito apego, aquela coisa assim, nossa, eu não posso perder isso, né? Perder isso é como se perdesse a própria felicidade, então eu passo a sentir ciúme também, que é como se eu tivesse que proteger aquilo para não perder aquilo. E aí fica todo aquele drama dentro de nós mesmos, né? Todas aquelas dores da alma em suas raízes, na ignorância e nos desejos que são criados em nós. Muitos desejos totalmente desnecessários, necessidades desnecessárias nesse sentido, né? Que não tem nada a ver com a nossa natureza de ser. E aí é tão interessante tudo isso, meus amigos, que a gente passa a refletir. Se a gente começar a refletir, né? Quem de vocês já foi numa praia ou num rio que seja, né? E pegou toda aquela areia no chão. E aí eu pergunto para vocês, quantos grãos de areia existia na praia que você foi? Ou no rio que você esteve? Muito difícil, né? Saber quantos grãos de areia existia naquela praia. E se eu perguntar para você, quantos grãos de areia existe em todo o planeta Terra? É uma coisa muito absurda, né? É uma coisa muito grande. E se eu falar para vocês que os astrônomos, os cientistas modernos, já é uma coisa convicta de que existe mais estrelas no universo do que grãos de areia no planeta Terra? Será que o nosso cérebro, a nossa mente, ela consegue
processar isso é uma coisa que está muito além até mesmo da nossa imaginação. Pensar sobre isso, né? Perceber que existe mais estrelas no universo do que grão de areia no planeta Terra. Então é uma coisa muito absurda. E aí, quando a gente vai refletindo sobre toda essa programação que nos foi colocada, do que é certo, do que é errado, Deus e demônio, às vezes Deus de uma cultura é demônio de outra, e assim vai, a gente vai perceber uma coisa que dentro da psicologia também fala muito, que é aquela coisa assim, né? Quando João fala de Pedro, eu sei muito mais sobre João do que de Pedro, né? Quando a gente começa a falar de Deus, quando a gente cria modelos e começa a ditar esses modelos para outras pessoas, no sentido assim, nossa, eu tenho a posse da verdade, eu sei como é que é e tudo mais, a gente acaba conhecendo muito mais sobre nós mesmos do que o outro. E conhecer esse nós mesmos que eu falo é conhecer a nossa própria ignorância, nesse sentido de que a gente não sabe do que a gente está falando. E quando a gente pensa em Deus, nessa causa primária de onde tudo veio, né, de onde tudo surgiu, essa coisa primordial, como a gente quer imaginar, criar conceitos sobre isso se a gente não sabe nem quem somos nós, né? E isso é tão interessante porque dentro do Tao Te Ching, o livro fundamental do taoísmo clássico, antigo, de Lao Tzu, o primeiro texto de Lao Tzu é Lao Tzu falando sobre isso, porque no taoísmo não existe um modelo de Deus. Se não existe modelo de Deus, também não existe modelo de demônio, nesse sentido, né? E aí Lao Tzu coloca exatamente isso e fala assim, bom, a gente não sabe nem quem nós somos. Certamente qualquer conceito, qualquer ideia que a gente conceber do Criador vai estar errada. A gente só pode ter esse conhecimento de fato a partir do momento que a gente nos conhecemos como esse ser cósmico. E conhecer, que eu falo, não é ler livro, não é escutar uma outra pessoa falando que você é isso e você fala assim, eu sei que eu sou isso, você não sabe que você é isso. Esse conhecimento é através de uma coisa que os yogis chamam de anubhava, né? Percepção direta. Eu sei disso não foi porque eu li um livro, não foi porque uma pessoa me falou, foi porque eu realizei essa verdade em mim mesmo, eu experimentei isso, eu experienciei isso, eu tive essa experiência de perceber isso. Isso tudo é o que os grandes mestres procuram nos ensinar, né? Seja dentro do taoísmo, do budismo, do Sanatana Dharma, dentro do yoga, dentro do sufismo e tudo mais, né? Que é dentro do próprio sufismo tem uma coisa extremamente bonita que eles falam, né? Que é a Fanafi Allah, né? Que é a aniquilação em Allah. Essa aniquilação, a aniquilação todo falso eu e a dissolução em Allah, né? E a gente ter esse conhecimento maior através da nossa vivência na vida, né? E aí, o que acontece? Por que é tão importante a gente trazer essa reflexão? Porque essa reflexão faz a gente ficar leve nesse sentido assim de nos libertarmos de muitos modelos que às vezes geram muita culpa, gera raiva, gera intolerância em relação ao outro, gera muita coisa. E é tão interessante, meus amigos, trazer uma outra reflexão aqui. Dentro do próprio Espiritismo tem uma fala que é extremamente recorrente, que muitas pessoas não refletem sobre ela, que é fora da caridade não há salvação. E da onde que vem essa fala, né? Da onde que vem essa frase? Existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é fora da caridade não há salvação. E se a gente pegar esse capítulo para ler, o que provavelmente muitas pessoas não fazem, o que ele fala? Que antigamente, às vezes até hoje, a Igreja Católica, ela tem uma frase que fala assim, fora da Igreja não há salvação, ou seja, condenando
todas aquelas pessoas que não estão na igreja, que elas estão na perdição, que estão destinadas a ir para o purgatório, para o inferno, a ser condenadas à vida, o sofrimento eterno, toda aquela coisa. Ou seja, eles centram essa verdade, essa felicidade dentro de uma instituição. Ou seja, todas aquelas pessoas que não estão lá estão erradas nesse sentido, né? E isso acaba criando o quê? Muito intolerância, muita desunião entre as pessoas, acaba indo um lado contrário de uma fraternidade entre todos nós e tudo mais. E como o Espiritismo surgiu dentro de um contexto extremamente católico, ele veio com essa frase para falar isso. Olha, essa salvação que a gente fala, a primeira coisa, né? Jesus Cristo, ele falava que o céu estava dentro de nós, o inferno também estava dentro de nós. Se o céu e o inferno estavam dentro de nós, essa salvação é uma salvação interna, né? E ele coloca essa salvação nessa coisa que ele vai chamar de caridade. E caridade, dentro do Espiritismo, não é simplesmente eu ir lá ajudar uma outra pessoa dando comida, água, que seja roupa. Mas se a gente pega até mesmo dentro do Livro dos Espíritos, e aí tem uma pergunta lá que é: o que é caridade para Jesus, né? O que significa? E coloca 3 coisas, que é benevolência para com o próximo, perdão com as ofensas, indulgência com as imperfeições alheias. E aí a gente vai perceber que são todas essas barreiras que estão entre nós, essa caridade, estão em nós mesmos. Quem impede eu de ser benevolente está em mim, o que impede eu de perdoar o outro está em mim, o que impede eu de ser indulgente para com o próximo está em mim. E através dessa vivência, eu tenho essa salvação. E aí o Espiritismo coloca essa, entre aspas, salvação, não numa instituição, não numa verdade, não numa ideia nesse sentido assim, criada por uma instituição, mas dentro de um princípio que está acessível a todas as pessoas, não importa suas crenças, né, em questão de ser benevolente, de perdoar o outro, de como que a gente lida com as imperfeições dos outros. E isso acaba quebrando com muitas questões que envolviam o contexto cultural daquela época e hoje em dia também. E como é interessante também, como eu falei para vocês, o quanto que isso é libertador no sentido de tirar muita culpa desnecessária que às vezes esses modelos criados por nós mesmos nos colocam, quanta repressão emocional esses modelos não colocam, quanta uma ditadura de ideias, de pensamento, esses modelos não colocam. Então, refletir sobre isso é uma coisa que já dá uma chave ali em busca da nossa libertação como um todo, né? Uma libertação interna ali. E a gente perceber isso, meus amigos, é uma revolução interna, né, do que vai acontecendo dentro da gente. E a forma como a gente vai se relacionando, vai percebendo cada um desses modelos e como a nossa própria percepção em relação a esses modelos vai revelando também coisas em nós mesmos, no sentido assim, às vezes de preconceitos, às vezes de intolerância, de ódio. Como que eu lido com a diferença com o outro é diferente de mim, como que eu lido com isso? Será que eu vou virar pro outro e falar assim, olha, você não tá certo nesse sentido, né? Você tinha que ir pra outra direção simplesmente porque dentro da minha concepção essa daqui é melhor do que a outra nesse sentido, né? Então, é muito importante a gente ter essas reflexões. E aí fica aquela coisa, o Deus nos culpa, o quão grande é esse peso desse Deus que nós mesmos criamos, né? Que às vezes não tem nenhuma ligação real com a realidade superior. E uma vez eu escutei uma frase assim, né? Se as vacas pensassem, certamente Deus teria chifres, né? Então eu deixo essa reflexão para todos vocês aí e até mais no nosso próximo encontro.